1 Coríntios 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nessa manhã, meu Pai, agradecidos, Pai, pela oportunidade gloriosa de cultuar ao Senhor. Oramos a Ti, Pai, para que ilumine, Pai, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, meu Senhor, que ela possa ser fielmente exposta, né, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, Pai, para que possamos tanto absorver como compreender perfeitamente a Tua palavra, para vivermos, Pai, o amor de uma forma bíblica e centrada em Ti. Oramos dessa forma, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Irmãos, como vimos, né, até aqui, né, durante esse culto, né, e bem foi nos colocado, hoje trataremos do amor. Amor, né, claro, relacionado aqui na série da maturidade, relacionado com a maturidade cristã. Mas algo de muito interessante, que, como eu falei, foi colocado aqui, é o fato do amor ser constantemente buscado por todos nós. Se você parar para pensar, todos nós amamos alguém, ou amamos até coisas, e todos nós gostaríamos, pelo menos, de ser amados. Todos nós gostamos de ser amados, né, de receber isso também. É algo bom, né, de se receber. E ao longo da história, quando a gente vê, né, essa definição de amor sempre foi algo muito debatido. Muitas pessoas tentaram definir em palavras o que é isso, o que é esse tal de amor, né? A gente chama, fala que sente, mas o que é isso exatamente? Ao ponto de que nós mesmos temos dúvidas, né? Certamente você já se perguntou, será que eu amo a tal pessoa? Né? Será que tal pessoa me ama? A gente sempre se faz essas perguntas, ou em algum momento da vida, pelo menos. E na história isso também aconteceu. A gente vê grandes filósofos tentando dar definições, né, das mais diferentes possíveis, né, tentando falar o que é esse tal do amor. Eu peguei aqui pelo menos daqueles famosos históricos, né, como Sócrates. Ele falava que o amor era o desejo por algo que não se tem. Uma definição aí que muitos ainda aceitam. Aristóteles, que veio um pouco depois dele, já falou diferente. Falou que o amor é a alegria pelo que se tem. Então ele já contradiz, né? Um diz que é o desejo pelo que eu não consigo ter, o outro é a alegria de ter algo. Mas o que é exatamente o amor, né? E atualmente a gente sabe que isso também continua sendo muito debatido. Apesar de, pelo menos na minha opinião, talvez um pouco de forma mais rasa, já que tudo que envolve um sentimento bom, atualmente as pessoas chamam de amor. Né? Eu tenho um sentimento bom por fulano, então é amor.
E isso é a definição prática, talvez, dos nossos dias. Como a gente bem viu aqui, né, até na introdução da série, será que é isso mesmo, amor? É um sentimento somente? É só eu sentir algo bom, ou como dizem os poetas, né, o calor que você sente no coração, né, arde. Será que é isso mesmo, amor? Qual seria então a definição bíblica de amor? E diante do texto que nós lemos, a gente vai tratar, né, aí como rumo ao amor, que é o tema de hoje, mas colocando uma pequena divisão aqui no texto. Primeiro a gente vai ver a importância do amor, né, para as escrituras, qual é o valor que as escrituras mesmas dão a isso, ao amor. O que é o amor bíblico, segundo as escrituras, e o amor maduro, o que é a maturidade, né, do amor, o que é a excelência do amor. E a gente vai ver isso aqui a partir do capítulo que nós lemos, capítulo 13 de 1 Coríntios. Para contextualizar, primeiramente, eu preciso explicar que o capítulo 13 é a continuação do capítulo 12. Se você ler toda a carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo está exortando a igreja por vários problemas que tinham na igreja de Corinto. E, em especial, no capítulo 12, ele começa a tratar sobre dons. Aquela igreja era recheada dos mais diversos dons, né? Haviam pessoas muito cultas, haviam pessoas que falavam em diferentes línguas, havia pessoas que faziam as mais diversas coisas, né? Tinham dons e talentos, mas isso não era algo muito positivo naquela igreja. A gente tinha uma igreja que com uma ânimos acirrados dentro daquela igreja, né? As pessoas não se entendiam muito bem. E é sobre isso que Paulo trata no capítulo 12, que antecede o que nós falamos aqui, que lemos aqui, que é o 13. Nele, Paulo fala um pouco sobre os dons, a importância, falando, realmente são importantes os dons, mas ele já começa a tratar que mais importante é a unidade da igreja. É nesse capítulo, que é bem famoso, quando ele fala dos membros do corpo, né? Pode o pé falar que não faz parte do corpo, ele é tão importante quanto a mão, né? Todas as coisas são muito importantes, e trata exatamente desse ponto. E falando de dons, também interessante, se vocês puderem, nas suas Bíblias, lerem o último versículo do capítulo 12, vocês podem ver em algumas Bíblias, eles vêm até junto já com o capítulo 13, que é quando Paulo fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E o que isso significa? Paulo havia falado para ele sobre os dons, sobre a importância da unidade da igreja, né, sobre como que cada dom é importante para a igreja, cada um tem uma função dentro da igreja. E aí ele fala, no finalzinho, ele fala assim, mas agora, tá muito legal falar sobre dons, mas eu tenho uma coisa mais importante que isso para falar para vocês. Tem algo que é muito maior, né? Esse sobremodo é muito, muito maior do que aquilo que eu falei até agora. E aí ele começa a falar, né, sobre o nosso tema aqui, sobre o amor e a importância do amor. A gente vê logo no verso 1 algo bastante interessante. Paulo já começa a falar sobre as línguas, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. É importante ressaltar o quanto Paulo usa de hipérboles aqui, né? Quando ele fala assim, ainda que eu fale, óbvio que ele não está falando que ele fala todas as línguas dos homens e fala a língua dos anjos, mas ele está falando, ainda que isso viesse a acontecer, ainda que eu conseguisse, que eu fosse capaz, isso não é tudo. E tanto no capítulo 12, como se você ler a continuação desse texto, né, no capítulo 14, você vai ver que os coríntios davam muito valor, especialmente ao falar em muitas línguas, né, ao falar em muitos idiomas. Isso era algo muito importante para aquela igreja. Eles consideravam algo de muito valor. E Paulo já abre, então, a sua exposição sobre o amor, falando exatamente desse ponto. As línguas são importantes, ele não rebaixa aqui em momento algum. Só que ele coloca um validador, o que é bem interessante, né? Não sei se os irmãos já tiveram experiência de ir no banco, de repente com todos os documentos que você precisava, achava você, e chegou lá na hora de assinar, tá tudo certo, enfrentou 4 horas de fila, ele fala, tá faltando um documento, você vai ter que voltar para casa. Já enfrentaram isso? Comigo já aconteceu, não é muito bom. E aqui você tem Paulo colocando o amor como esse documento que falta.
Ó, se você trouxer tudo, trouxe comprovante de endereço, trouxe RG, trouxe a carteira de trabalho, mas ó, se não trouxer isso daqui, não vale todo o resto que você fez. É exatamente esse validador que Paulo coloca, essa importância do amor que Paulo nos apresenta, né? Ainda que eu fale todas as línguas possíveis, imagina, consigo falar todos os idiomas possíveis, a língua dos anjos. Se não tiver amor, se não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, isso daqui nada vale. Isso daqui, como ele coloca aqui, ele coloca como valor do bronze que soa ou como símbolo que retine. A gente, analisando no capítulo 14, talvez Paulo, continuando essa exposição, ele dá um exemplo que fica talvez mais claro nisso. Quando ele cita esse instrumento que soa, o que ele quer dizer, né, o que ele está explicando, é como, imagina você nos tempos antigos, quando, diante de uma possível guerra, você colocava um sentinela, alguém para vigiar, e acordava um sinal com ele. Ó, você toca a trombeta uma vez, se não tiver perigo. 2, se você vê o exército inimigo. Aí, de repente, o sentinela vai lá e toca 3 vezes. O que isso significa? Nada. É exatamente isso que Paulo está comparando. Você é como um barulho. Então, ele tocou um barulho lá, eu não sei, não faço ideia do que significa. E é exatamente isso que ele compara às línguas. Imagina aqui, e a gente, aqui na EBD, foi tratado um pouco isso, os cultos, né, especialmente na Idade Média, as missas, quando ela era toda feita em latim, para um povo que não falava latim. Eu estava na Alemanha falando latim, e o povo só entendia alemão, obviamente. Seria exatamente a mesma coisa. Você está fazendo barulho ali na frente, ninguém entende nada, todo mundo acha que está cumprindo seu papel, e ninguém nem sabe qual é exatamente o seu papel. Né? É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Sem o amor, sem essa ligação dos dons, do que você sabe fazer muito bem, e você pode até fazer com excelência, mas se você não ligar isso com o amor, isso não vale. Na sequência, no verso 2, a gente tem ele falando que, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Isso é bastante interessante, porque quando a gente vai no capítulo 14, que é o seguinte, a gente tem Paulo colocando o dom de profetizar como o maior dom. Ele fala, procurai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Principalmente porque ele é o que exorta, é o que leva conhecimento para os seus irmãos, é aquele que edifica a igreja. Né, diferente até quando ele trata de línguas, né, que ele fala, se você falar numa língua que ninguém entende, ninguém vai ser edificado. Aqui não, a profecia ele fala para você buscar, é um dom para buscar, para você ir exortar, ensinar. Esse é um dom a ser buscado, ele coloca como principal. Mas aqui ele coloca no mesmo valor, na mesma prateleira. Sem aquele validador que é o amor, a mesma coisa, não funciona. E, na sequência, ele fala, inclusive, da fé. Né? Ainda que eu tenha fé de mover montanhas, né? A ponto de transportar os montes. E, é claro, aqui só colocar que ele não trata da fé salvadora. Ainda que eu tenha fé que Cristo é meu salvador, não é nesse ponto. Mas ainda que eu diga que tenha fé, que seria aqui o ponto perfeito. Né? Ainda que eu diga, eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito em Deus de verdade. Sem o amor, se eu não demonstrar amor, eu demonstro que a minha fé também não é real. Ela não é válida, né? Ela não faz sentido, eu não coloco a minha fé em prática. A gente tem isso, talvez, bem exposto na epístola de Tiago. Né? Quando Tiago envia a sua epístola, ele está tratando exatamente desse ponto. Ele está falando com os irmãos que, vocês falam que têm fé, vocês falam que são cheios de fé, que acreditam em Deus, mas cadê? O que muda? O que essa fé faz na prática na vida de vocês, né? Como que eu enxergo a sua fé? Eu preciso de obras para enxergar a sua fé. Talvez aquela parte da Bíblia que quem gosta do não julgueis, né? Talvez não gosta tanto desse pedaço, porque Tiago está falando exatamente que é possível enxergar a sua fé, é possível julgar a sua fé, porque a fé ela tem obras, ainda que nós sejamos falhos e por vezes nós falhamos, nossa fé tem obra, sim. É possível ver a restauração de uma vida. Né? Alguém que saiu da morte para a vida vai ter diferença, vai ter diferença no seu dia a dia. E aqui é exatamente isso que Paulo está tratando.
ainda que eu diga que tenha fé, uma fé enorme, maior do que todos os meus irmãos, se isso não se reflete em amor, isso é inválido. Isso não é praticado, então não pode nem ser chamado de fé. E aí chega talvez o ponto onde Paulo vem, né, o maior ponto aqui. Porque são duas coisas que ele trata depois que tem a ver com caridade, né, com doar. Ele começa falando de doar bens, né, ainda que eu doe todos os meus bens, doe todas as minhas coisas. E aí ele vai além, ainda que eu doe a minha própria vida, se não for em amor, se não tiver amor nisso, nada será aproveitado. O que ele está falando é bem chocante se você parar para pensar. Ainda que você sinta que você está doando a sua vida para Deus, de repente, se não tiver amor ali, não adianta você estar aqui todos os dias na igreja. Você pode estar 24 horas dentro da igreja, 24 horas se empenhando, dando todos os seus bens, fazendo lá o que a gente fala do jovem rico, né? Ele fica triste quando Jesus fala para ele doar os bens. Você não, você doa os seus bens mesmo, você se entrega totalmente. Se não for por amor, se for de repente por vaidade, porque você quer algum tipo de glória, olha como eu sou crente, venho aqui na igreja, né? Todo dia, tenho a calça rasgada aqui no joelho de tanto orar. Se isso for só para a própria exaltação e não por amor, isso não tem validade. E a gente, pensando isso biblicamente também, o Salomão, né, em Provérbios, ele fala exatamente isso. Ele fala que Deus desvia, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável para Deus. Então, daquele que faz como se fosse para Deus, mas como um teatro, né? Eu estou aqui interpretando um adorador, isso é inválido para Deus. E se isso a gente pode trazer algo já para a nossa vida, já nesse contexto, é que nada substitui o amor na vida cristã. Na vida cristã. Nada substitui. Nós não podemos não podemos ser cristãos só na aparência. Né, vim fardado de cristão, vim vestido de cristão, né, o pessoal brinca naquela saiona até o pé, né, de uniforme de crente, mas se isso não tiver amor envolvido, se eu não amar os meus irmãos, se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, isso tudo é inválido, isso tudo, como Paulo diz, né, é barulho, a gente vai estar fazendo barulho aqui, falando ao vento, sem ter um real valor para Deus. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é o exemplo que o próprio Jesus deu, né? Jesus falando da oração, sobre oração, e ele compara um publicano e um fariseu. O publicano que diante de Deus se humilha, se rebaixa e pede perdão ao Senhor, enquanto o fariseu em alta voz orava: Senhor, obrigado porque não sou como esse publicano. A gente lembra, né, essa é uma história também bastante famosa e reconhecida, e que Jesus trata exatamente do mesmo ponto. Né? Quem estava agradando a Deus ali? Era o fariseu ou era o publicano? Ou era quem se humilhava diante de Deus? Era quem realmente fazia aquilo em amor? Ou aquele que simplesmente erguia sua voz para que todos reconhecessem o quão santo ele supostamente era? E na sequência, então, do versículo, né, a gente fez aqui até o 3, no verso 4, Paulo começa a tratar já não mais da importância do amor. Ele já demonstrou aqui claramente, né, o quão importante é o amor. E aqui ele começa a tratar sobre o que é o amor. O que é isso? Né, o que é esse negócio? Né, a gente acabei de falar, né, os filósofos divergem entre si, grandes mentes e cientistas, né, sociólogos, todo mundo tenta definir e ninguém consegue. Mas Paulo começa a tratar aqui da visão bíblica do amor. E é interessante a forma com que ele trata. A gente vê aqui novamente a partir do verso 4, que ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Tudo isso, se você parar para pensar, não parece que Paulo está descrevendo alguém? Se você estivesse apresentando alguém para sua família, você vai trazer o fulano, mas como que ele é? Ele é calmo, ele é tranquilo, ele não gosta de ficar humilhando as pessoas. Não é exatamente como você descreveria uma pessoa, o jeito que Paulo vai descrevendo aqui. Como é o amor? O amor é aquele cara, ele é paciente, ele é benigno. É bem interessante isso,
Porque, em primeiro ponto, que a gente já consegue, talvez, espelhar aqui, Paulo está falando de uma forma que a gente consegue exatamente espelhar e trazer para nós. Pode gerar uma identificação conosco, né? Quando você pensa, o que é amor? Como que eu amo alguém? Como eu sei se eu amo alguém? Está aqui uma lista muito fácil de cumprir. Não é se você sente algo dentro do seu coração, né? Eu lembro de uma banda que uma vez foi numa igreja que eu frequentava e falava de borbulhar de amor. Não é isso que mostra se você ama ou não alguém. Não é esse tipo de coisa subjetiva. São coisas muito claras. O que é o amor? Como eu sei se eu amo alguém? O amor é paciente. Pô, isso é bem claro, é bem tranquilo de você entender, ao menos. Se não, talvez não seja fácil de praticar, né? Ser paciente. Mas esse é o amor, você já sabe agora, ó. O amor é paciente. O amor é benigno. O que seria isso? Ele é bondoso, ele busca o bem. Ele não vai olhar já procurando o mal, já olhar cada atitude dos irmãos e pensar, ó, esse irmão, certamente ele trocou o copo de água de lugar para me prejudicar. Ele quer me irritar. Não é assim que o amor trata. O amor pensa no bem. O amor busca o bem e busca isso sempre. Na sequência, ele começa a tratar, ele fala primeiro o que ele é, né, e depois fala o que o amor não é. Aí ele fala, o amor não arde em ciúmes. Lembra aqui que Paulo está tratando isso dos coríntios. Ele está falando de uma igreja que estava brigando. Então, esses ciúmes aqui não é o ciúmes marido e mulher, né, que você tem ciúmes, que ande com alguém, mas é um ciúmes invejoso. É um ciúmes daquele, eu queria ter aquele cargo que o irmão tem. Eu queria ter aquilo. Aquilo era para ser meu, sabe? Você tem ciúme das coisas, dos lugares, das posições que as pessoas ocupam. O amor não é assim. O amor não age desse jeito. O amor se alegra. Né? Eu ouvi recentemente algo que é bem verdade. A Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E às vezes parece que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né? Se alegrar com a alegria do outro, se alegrar que o outro está indo bem, que ele está exercendo funções, que ele está trabalhando na igreja. E, claro, isso serve também para a nossa casa, se alegrar com as pessoas ao nosso redor que estão tendo bênçãos em suas vidas, né? Não arder em ciúmes, porque não sou eu que estou lá. Na sequência, ele fala também do orgulhoso, né? Aquele que se ufana, o soberbo. E a gente, isso também é fato, né? Infelizmente, nas igrejas, né, e nas nossas vidas, há muitas pessoas assim. Nós mesmos, infelizmente, às vezes tratamos assim, porque muitas das vezes a gente esquece do que a gente cantou aqui no próprio culto, de onde Deus nos tirou, né? A gente esquece que nós quando Cristo nos resgatou, não é que nós éramos a última bolacha do pacote, né? Que Jesus olhou e falou: esse eu preciso comigo. Nós éramos inimigos de Deus. A gente estava no lamaçal. A gente escuta a parábola do filho pródigo, a gente estava lá comendo ração de porco e achando uma delícia. Né? A gente estava saboreando, a gente estava achando aquilo maravilhoso. E Cristo nos retirou daquilo. Nós agíamos como inimigo e Ele nos salvou. Ainda que hoje nós possamos falar e louvar a Deus pela salvação, isso é maravilhoso, nós temos que lembrar que é Ele que nos redime. E isso não nos torna, então, melhores do que ninguém. Né? Existe, é claro, aqueles que acreditam numa teologia bem complicada, que acredita que é pelo seu muito fazer que você será salvo, e aí justificaria a pessoa achar, se eu sou muito crente, é por isso que eu vou ser salvo, então sou mais crente que os outros. Mas isso não é uma teologia bíblica, né? A gente vê a Bíblia falando expressamente, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, porque Deus quis nos amar. E pura e simplesmente isso. A gente não há mérito em nós. Quando nós olhamos para nós, o que nós precisamos reconhecer é, não há mérito em nós. Nós dependemos de Cristo. E isso deveria impedir que houvesse orgulho dentro da igreja, ao menos, né? Que nós tivéssemos em nosso coração esse coração altivo, que se acha melhor que os outros, que acha que a teologia mesmo é melhor do que os outros. Isso não vem de nós, é de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem abre os nossos olhos. É Deus quem gera o amor e a vontade de seguirmos a Ele. E na sequência, Paulo continua, né? O amor, ele não é inconveniente. Ele não é interesseiro. Imagina,
Será que existe amor interesseiro? Pelo menos para o mundo, sim, né? Existe aquele amor que só busca o seu prazer, aquilo que vai me fazer bem, né? As pessoas falam muito da sua forma de amar. Ah, eu tenho a minha forma de amar, é assim, porque eu gosto mais de alguém carinhoso, ou que não, eu sou mais frio. A gente tem essa ideia, né, de ser do amor ser pessoal, né? E aqui a gente já tem Paulo colocando exatamente o contrário, né? O amor não é interesseiro. Você não tem que amar não é receber do outro aquilo que você gosta. Você não se junta com as pessoas só para ser servido. Isso é o contrário do cristianismo, né? O cristianismo, e é engraçado que nas nossas igrejas a gente vê muito congresso de líderes. Todo mundo já deve ter visto isso, né? Um congresso para liderança. A liderança vai aprender mais sobre liderança e liderança. E a gente nunca tem um congresso sobre servir, né? Terceiro congresso sobre serviço na igreja. Não tem. Sendo que esse é o espírito cristão. Foi isso que Cristo fez. Ele veio como servo sofredor. Isso nós imitamos a Cristo, é isso que deveríamos fazer. Não, de novo, interessados simplesmente no nosso próprio ganho, naquilo que eu extraio da relação com os irmãos, com a minha família, mas naquilo que eu posso fazer, como Cristo fez, né? E a gente tem aqui também o amor não se exaspera, não é enfurecido, ou seja, né, não deveria ter crente pavio curto e ressentido, né, com dificuldade de perdoar. Lembre-se que o perdão é o motivo também de estarmos aqui. Estamos aqui como aqueles que foram perdoados por Deus, né, que transgrediram, sim, a lei de Deus, mas que foram perdoados pelo sangue de Jesus. E não exercer esse perdão é algo, no mínimo, triste da nossa parte. A gente pode lembrar da oração que Cristo nos ensinou a fazer, e essa oração ela é muito chocante, às vezes a gente não percebe. Quando ele fala assim, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É algo a gente a se perguntar, né, para nós mesmos. Se Deus perdoar a gente como a gente perdoa, a gente vai ter salvação? Esse é algo para a gente colocar no nosso coração, né? E pensar, minimamente refletir. Será que nós seríamos salvos se a gente recebesse de Deus o mesmo nível de perdão que a gente coloca? Essa oração é chocante, né, de Cristo. E aqui Paulo ressalta exatamente esse mesmo ponto. O amor não é ressentido. A gente não fica relembrando coisas que a gente disse ter perdoado. A gente perdoa como Deus nos perdoa. E esquece, né, do que foi feito. E num segundo ponto ainda sobre essa parte, né, essa característica do amor, o que é o amor, o que a gente pode colocar, que foi tratado desde o começo. O amor claramente aqui não é um sentimento. O amor claramente não é uma chama que arde no peito. Inclusive eu fiquei refletindo sobre esse texto e eu pensei, já pensou se o amor de Deus fosse esse amor que a gente acha, que é o amor de se agradar das coisas, um amor que é só um sentimento? Como seria João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que ele sentiu um calorzinho no coração. E acabou. E se vira aí, ó, eu gosto muito de vocês, like para vocês. Graças a Deus não é assim, né? A gente tem que levantar todos os dias e agradecer a Deus, porque o amor dele não é a nossa definição de amor. Porque ele não se encaixa na nossa definição. Ele não se coloca nas nossas caixinhas, né? Ó, amor é isso daqui e é isso que eu vou fazer então. Deus é quem faz a caixa, né? É ele quem cria as coisas. Graças a Deus que a definição vem dele e não da gente. E por isso o amor dele é tão bom. E já aqui no último ponto sobre essa questão, né, do que é o amor, é quando Paulo fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você vê um amor aqui, descrito por Deus, de novo, muito prático. Ele faz, ele suporta, ele aguenta, ele não se alegra com injustiça. Então não é um amor bobo, se a gente puder falar nesses termos. Não é aquele amor que aceita tudo. A gente não se agrada com injustiça, a gente não tolera a injustiça, mas a gente a tudo suporta. E isso está bem de acordo com o que a Escritura diz. Você paga o mal com o bem e não com o mal. Você suporta no sentido de,
ok, me fizeram mal, mas eu vou retribuir com bem. Eu vou retribuir com aquilo que Deus me fez ser, que é uma nova criatura, e não como aquele que eu era antes, né? E retribuir com ódio, com amor, com vingança, como a gente vê, né? A iniciativa dos Vingadores não daria muito certo biblicamente, se a gente parar para pensar. A vingança, a Bíblia é bem clara, né? Ela é de Deus, ela pertence ao Senhor e não a nós. Nós devemos responder como Deus respondeu a nós quando nós éramos inimigos dele, em amor, em compaixão, com amor, buscando sempre a paz. Paulo fala isso aos Romanos. Romanos capítulo 12, ele fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E o que isso significa? É óbvio que virão aflições, virão coisas externas que tentarão te tirar a paz. Mas no que depender de nós, como igreja, como cristãos, o nosso papel é sempre responder em amor, como Cristo o fez, como Cristo permanece fazendo, né, nos nossos dias, nos perdoando. E, de novo, só colocando, é claro que esse amor é um amor para todo, né? Paulo fala aqui, especialmente a igreja de Corinto, mas isso serve para todas as nossas relações. Serve para a gente na igreja, com os nossos irmãos, serve em casa, com a nossa família, serve no trabalho e onde mais nós estivermos. Esse é o amor a ser praticado, não um sentimento, não eu gosto de você e isso é amor. Mas o que eu pratico é paciência, é suportando mesmo as dificuldades e sempre respondendo em amor a tudo aquilo que ocorre com a gente. E aí já na parte final do nosso capítulo, que vai dos versos 8 a 13, Paulo fala sobre a maturidade desse amor. Né? O que é esse amor, talvez na sua fase mais sublime? E ele coloca, inclusive, ele se coloca como exemplo, né? Quando eu era um menino, quando eu era uma criança, eu agia como uma criança, eu agia como um menino. Mas quando eu cresci, as coisas de menino já não fazem mais sentido. E isso é particularmente interessante, porque novamente ele começa esse trecho, né, do capítulo do verso 8 para baixo, ele começa de novo citando os dons. Né? Você vê o verso 8, ele fala, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que ele quer dizer com isso? Né? E até no último verso ele vai reforçar isso, ele vai falar, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o amor ele colocou aqui como o maior? E eu sinto que é exatamente pela nossa nova natureza em Cristo. Se todas essas coisas, de novo, são boas, né? Os dons são excelentes, o conhecimento é maravilhoso, né? Ter conhecimento, tudo isso é muito bom, mas tudo isso é válido quando nós estamos olhando aqui para a terra. E mesmo a fé e a esperança que ele coloca no mesmo barco, né? Tudo isso é válido demais aqui para a terra. Aqui, enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter fé em Deus, em suas promessas, que Jesus retornará. Nós temos que ter esperança, a esperança, né, em Cristo Jesus. Nós temos os dons para nos auxiliar nos trabalhos, mas tudo isso é temporário, é previsório, como Paulo coloca aqui. Quando vier o perfeito, ou seja, quando vier o fim e Jesus voltar e nós entrarmos, né, na nova terra, no novo céu e vivermos com Deus para sempre, eu não vou precisar ter fé em Jesus. Jesus estará lá, ao meu lado. É diferente a relação. Né? Eu tenho fé, como creio que foi citado aqui no domingo passado, a fé é a esperança das coisas que não se veem, né? Prova das coisas que se esperam. Quando eu vejo Jesus, eu já não preciso imaginar ele voltando. E essas coisas já não se fazem mais tão úteis. A pregação do evangelho será verdade nos corações das pessoas, será lembrada, mas ela não será a pregação da forma que nós fazemos, elas não terá a necessidade que tem hoje. Ela será mais vamos contar a história da vitória, como que nós chegamos aqui. E isso sim, uma história de celebração, e não mais essa mensagem de esperança de algo que virá. Mas o amor será o mesmo. O amor continuará. O amor, quando eu olho para os nossos dias, ele é necessário. Essa prática do amor, ela é necessária. E quando eu olho para o vindouro, para aquilo que há de acontecer, ele segue sendo tão necessário quanto. Ou alguém imagina que na nova terra nós não amaremos a Deus, ou não amaremos ao nosso próximo como nós mesmos.
isso continuará seguindo. Só que diferente daqui, a gente vai fazer isso com perfeição, né? Vai fazer 100% bem, plenamente bem, toda a obra de Deus. E aqui colocando, então, quando a gente pensa no plano eterno, especialmente de Deus, a gente tem que lembrar que o amor é o plano eterno de Deus. Ele nos amou, quando a Bíblia fala que Ele nos amou, Ele nos ama de eternidade a eternidade, antes da gente nascer, antes de sermos formados. A gente cantou isso aqui hoje, né? Antes de eu existir, antes de eu falar, Deus já nos amava. Né? Davi coloca isso, ele me olhou ainda quando substância informe. Ele já sabia de nós, Ele já nos amava, Ele já tinha um plano de redenção para nós. Ele já sabia que nós éramos pecadores, inimigos dEle, e mesmo assim Ele já nos amava. E como Deus demonstrou o seu amor? Veja, não foi um amor, como eu disse, né? Eu brinquei com João 3,16, mas não foi um amor só de olhar e achar muito legal as pessoas e se alegrar e ter um quentinho no coração ali, ó, estamos junto. Deus fez algo, né? A Bíblia diz que Ele se entregou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por nós e nos salvar e nos redimir. E esperando o quê? Glória do homem? Não, mas para redimir o homem que havia caído, para dar a redenção àqueles que não mereciam, que não eram dignos. Ele respondeu o nosso mal, a nossa queda, Ele respondeu com o bem, fazendo o bem e nos salvando. Então, se podem ficar algumas aplicações aqui, que na nossa vida possamos colocar o amor no lugar certo, né, no seu devido lugar. A importância que ele tem é muito grande, mas ele é importante sabendo do que ele verdadeiramente é, e não do que pensamos que ele seja. O amor não é o carinho que temos pelas pessoas, ou só, como eu disse aqui, repeti várias vezes, aquele sentimento bom de estar com amigos, né, com a família, mas o amor é o próprio serviço, é como você age em relação às outras pessoas. Você age em amor, né? Não é um amor simplesmente um sentimento filosófico, difícil de compreender. Ele é muito prático. Quando a gente serve os nossos irmãos, quando a gente recebe bem os nossos irmãos, mesmo quando alguém não nos trata bem e respondemos em amor, quando somos bons funcionários, bons filhos, bons pais, e nisso nós demonstramos amor. Quando o marido ele sai cedo para trabalhar, quando a esposa se dedica também ou em trabalho, e ambos com os filhos, isso é o verdadeiro amor. Não é o sentimento, não é a mensaginha de amor do Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente coloca em alguma rede social, mas é quando nós praticamos verdadeiramente. Então, queria convidar a igreja a orar nesse momento, pedindo ao Senhor discernimento, para que possamos ter essa maturidade de compreender o amor, não nos moldes do mundo, não nos moldes que os sociólogos tentam jogar para a gente, mas nos moldes bíblicos, como a Bíblia nos manda servir e agir. Senhor, a Ti oramos nessa manhã, louvamos a Ti, Pai, e agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, porque sabemos que do Senhor provém o amor. A Bíblia diz, e como nós lemos aqui nessa manhã, que o Senhor é o amor, né? E que é do Senhor que provém, Pai, toda a sabedoria e o entendimento dessas coisas. Que nós não nos apoiemos, Pai, na sabedoria humana, quando se trata desse tema tão importante que é exposto nas suas escrituras, Pai. Que não tratemos o amor como um simples sentimento, mas que possamos praticá-lo, meu Deus. Que possamos ter a maturidade, Pai, para, diante da adversidade, agir com paciência, com coerência, com humildade diante dos nossos corações, usando nossos dons e talentos, não para nossa própria glória, mas para louvor do Teu nome e para a edificação da vida dos nossos irmãos. Que possamos agir com bondade, que possamos ter olhos bons, que enxergam primeiro o bem e não o mal. Que possamos, Pai, nos entristecer com a injustiça e com aqueles que se perdem, mas se alegrar quando a verdade é exposta e quando as pessoas são alcançadas por Ti.
e quando o Senhor, Pai, faz a tua boa obra nas nossas vidas, que possamos nos alegrar no Senhor e viver de acordo com a tua boa vontade, amando o Senhor como o Senhor diz que o amor deve ser praticado. Oramos dessa forma, Pai, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.